E se um aliado de décadas deixasse de ser previsível? E se o país que há gerações fornece proteção, armas, tecnologia e discurso de segurança passasse a ser visto como um risco? Esse é o dilema que hoje atormenta Ottawa. E tudo começou com um velho conhecido retornando ao lugar onde o mundo já não queria mais vê-lo: a Casa Branca. A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos não é apenas uma turbulência diplomática ou uma ruptura ideológica, é um terremoto geopolítico. Um que tem epicentro em Washington, mas cujas ondas já estão sendo sentidas no Ártico canadense, nas pistas de decolagem da Real Força Aérea e até nas fábricas de armamentos em Ontário e Alberta. Durante décadas, o Canadá construiu sua política de defesa sob a premissa de que os Estados Unidos seriam um parceiro confiável. Um parceiro duro, exigente, por vezes dominante, mas confiável. Essa lógica sustentou bilhões em acordos militares, missões conjuntas, doutrinas compartilhadas e uma dependência operacional que parecia confortável até agora. Com o retorno de Trump, o discurso mudou. E mais do que isso, o tom mudou. As tarifas voltaram. A retórica nacionalista retornou ainda mais inflamada. E o recado velado a aliados históricos ficou claro: ou jogam do jeito americano, ou enfrentam as consequências. Mas e se o jogo tiver mudado? Mark Carney, atual primeiro-ministro canadense, parece acreditar que sim. Em um movimento inesperado, mas estrategicamente calculado, o seu governo anunciou a reavaliação de 9 contratos militares com os Estados Unidos. Um gesto que pode parecer técnico, mas que na verdade carrega um símbolo potente. O Canadá está repensando a própria alma da sua defesa nacional. O ponto de partida? O caça F-35, a joia da coroa da aviação militar moderna. Um programa de bilhões de dólares acordado com a Lockheed Martin para fornecer 88 aeronaves de última geração ao Canadá. Desses, os 16 primeiros já estão pagos. Mas agora, mesmo com o cheque emitido, o contrato está sob revisão. E a pergunta que paira no ar é tão provocadora quanto perigosa. Vale a pena continuar apostando num avião que representa mais submissão do que soberania? Por trás dessa pergunta está um mar de implicações. O F-35 não é apenas um caça. Ele é uma plataforma de integração forçada com sistemas de comunicação, armamentos e logística controlados pelos Estados Unidos. Voar com um F-35 significa, em muitos aspectos, voar sob regras americanas. Qualquer desentendimento comercial, qualquer revés político pode significar uma interrupção de peças, de atualizações, de software. E mais, as atualizações são centralizadas. O código-fonte, blindado. A manutenção, dependente. É um avião de guerra, mas também uma coleira tecnológica. E o Canadá está começando a se perguntar se esse tipo de vínculo é sustentável em uma era em que aliados viram adversários por um tweet. E contratos podem ser usados como moeda de barganha política. A tensão ficou escancarada nas últimas declarações de Trump sobre o descompromisso do Canadá com os gastos da OTAN. Segundo ele, o país vizinho estaria se beneficiando da proteção americana sem dar nada em troca. Uma crítica recorrente, mas que desta vez veio com ameaças embutidas de tarifas, de suspensão de cooperação, até de boicote comercial. E para Ottawa, o sinal era claro: nenhum contrato está acima da política. Esse cenário levou o governo canadense a um gesto ousado: iniciar a revisão não apenas do F-35, mas também de todo o pacote de defesa que o acompanha. Sistemas de mísseis, bombas guiadas, munições de longo alcance, radares, satélites, drones. Uma cadeia interligada que depende do bom humor de Washington. E é aí que o desconforto vira estratégia. Mark Carney não quer apenas trocar equipamentos, ele quer trocar de mentalidade. Menos dependência, mais autonomia, menos automático com os Estados Unidos, mais alinhamento pragmático com quem entrega previsibilidade. Mas como fazer isso quando 80% do orçamento militar canadense ainda está atrelado a equipamentos e serviços dos Estados Unidos? A resposta está na reconstrução, não só de contratos, mas de alianças. E isso exige coragem para enfrentar os próprios fantasmas. O Canadá sabe que romper completamente com os Estados Unidos é impossível, seria como amputar um membro. Mas também sabe que continuar refém de um parceiro instável pode ser ainda mais perigoso. A solução está no meio do caminho: diversificar, redesenhar, reequilibrar. Essa é a encruzilhada atual. E como toda encruzilhada, ela exige uma escolha. A narrativa que sempre sustentou a aliança Canadá-Estados Unidos está começando a desmoronar. Aquela ideia de que os Estados Unidos sempre estarão lá, prontos para proteger, investir e cooperar, agora vem com asteriscos. Tarifas, tweets, condições. Enquanto isso, países como a Suécia, a França, a Itália e o Reino Unido acenam com propostas alternativas. Mais tecnologia compartilhada, mais montagem local, mais geração de empregos, mais autonomia industrial e menos chantagem política.
A guerra da próxima década pode não ser vencida com mísseis, mas com decisões estratégicas. E o Canadá, ao reavaliar seus contratos com os Estados Unidos, está deixando claro que não vai mais jogar com cartas marcadas por Washington. O F-35 era para ser o símbolo da soberania aérea canadense. Agora, pode se tornar o símbolo do ponto de virada. O momento em que Ottawa percebeu que não precisava mais viver à sombra da águia americana. Mas essa decisão não vem sem riscos. Cortar ou substituir contratos desse porte pode gerar rupturas operacionais. Pode enfraquecer a prontidão militar a curto prazo. Pode até provocar retaliações comerciais dos Estados Unidos. Mas a pergunta que move o governo canadense é outra. E se não fizer nada? E se a dependência continuar? E se na próxima crise a pressão dos Estados Unidos for ainda maior? A encruzilhada exige movimento. E o movimento já começou. A avaliação dos 9 contratos é apenas o primeiro passo de um redesenho muito maior. Uma doutrina de defesa que não se curva ao temperamento de um só líder estrangeiro, por mais poderoso que ele seja. No final das contas, esta não é apenas uma questão de aviões, radares ou submarinos. É uma questão de identidade. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas. Coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Imagine a seguinte cena. Um técnico da Força Aérea Canadense está prestes a atualizar o sistema de navegação de um dos primeiros F-35 entregues à base aérea de Cold Lake, Alberta. Tudo segue conforme o protocolo até que a tela trava. Um código de erro aparece, exigindo uma autorização externa. Ele liga para o suporte técnico. Do outro lado da linha, um centro de controle no Texas. Agora, imagine isso acontecendo durante uma emergência real. Esse não é um exercício hipotético. É o tipo de dependência operacional que define a atual relação militar entre o Canadá e os Estados Unidos. E é exatamente esse tipo de vulnerabilidade que a revisão do contrato do F-35 escancarou. Quando o governo de Mark Carney decidiu abrir a caixa preta do programa de caças, ele não encontrou apenas números inflados ou prazos dilatados. Encontrou algo muito mais delicado. Um grau de submissão estrutural embutido nos próprios sistemas de defesa do país. O F-35 não é só um avião, é uma plataforma de interoperabilidade forçada, um elo digital, logístico, técnico com Washington. E quando você puxa esse fio, o novelo começa a desmanchar. Porque o F-35 vem acompanhado de sistemas de mísseis, de bombas inteligentes, de plataformas de comunicação criptografadas, de contratos bilionários com cláusulas que praticamente impedem o Canadá de operar de forma autônoma. Além dos 88 caças encomendados, o pacote F-35 envolve a aquisição de mais de 5 bilhões de dólares em armamentos integrados, incluindo os foguetes Ajai-Mars, os mesmos usados na guerra da Ucrânia, munições de longo alcance, bombas guiadas a laser e mísseis Arar com alcance estendido. Tudo isso planejado para funcionar em sincronia com a tecnologia embarcada no caça. E o problema? Tudo isso depende da continuidade do contrato principal. Se o Canadá decidir recuar da compra dos F-35, esse ecossistema inteiro entra em xeque. As compras paralelas, os treinamentos, as peças sobressalentes, os sistemas embarcados, as futuras atualizações de software, tudo. É um efeito dominó programado, deliberado e muito eficaz. Mas a questão que incomoda Ottawa e que deveria incomodar qualquer cidadão canadense é: isso é segurança nacional ou é cativeiro tecnológico? Pense bem. E se amanhã, por qualquer motivo, uma disputa comercial, uma crise diplomática, um simples revés político, os Estados Unidos decidirem restringir o acesso a atualizações do sistema de mísseis? Se bloquearem o fornecimento de peças sobressalentes sob justificativa de revisão estratégica? O que sobra? Sobra um exército com equipamentos caríssimos que não podem ser usados. Sobra um país com um dos maiores orçamentos militares do G7, dependendo de um botão do Pentágono. Sobra a sensação de que a soberania não foi perdida, mas foi terceirizada. E esse sentimento não está restrito a diplomatas ou generais. Ele já chegou ao cidadão comum. Veja o caso de Sylvain, um engenheiro aeronáutico de Montreal. Ele passou 12 anos trabalhando em projetos integrados com fornecedores americanos. Sabe o que ele relatou em uma audiência pública recente? Que os atrasos em aprovações técnicas por parte de agências dos Estados Unidos, muitas vezes motivados por burocracias internas, já fizeram o Canadá perder prazos críticos de modernização de componentes. Ou pense em Marie Claire, uma mãe de 2 filhos, moradora de Quebec City, cujo marido é técnico de manutenção da base de Bagotville.
Ele trabalha com aeronaves CF-18 há mais de 2 décadas. Sabe o que ela teme? Que a transição para o F-35 exija treinamento no exterior, longos períodos longe de casa e desemprego, caso a frota seja alterada de última hora por uma reviravolta política. Ela não está preocupada com caças ou mísseis. Ela está preocupada com estabilidade, com segurança real, aquela que protege a vida cotidiana, não apenas o espaço aéreo. E esse é o ponto central da crise atual. Quando o Canadá decidiu revisar 9 contratos militares com os Estados Unidos, ele não estava apenas mexendo em cláusulas contratuais. Estava questionando o modelo inteiro de defesa nacional. Porque todos os acordos que orbitam o F-35 têm uma coisa em comum: centralizam o controle. E esse controle não está em Ottawa, está em Washington. Mesmo projetos teoricamente multilaterais, como a modernização do NORAD, um símbolo da cooperação militar norte-americana, já estão sendo afetados. A chamada Golden Dome, uma arquitetura de defesa integrada para detectar mísseis hipersônicos, enfrenta riscos de adiamento, segundo fontes ligadas ao Departamento de Defesa canadense. Porque a interlocução com os Estados Unidos está travada. A guerra moderna não é feita apenas com caças e foguetes, ela é feita com previsibilidade, com alianças estáveis, com confiança mútua. E nesse quesito, a liderança americana está em crise. Não é coincidência que o Canadá esteja considerando redirecionar parte dos investimentos militares para parcerias europeias. Não é um capricho geopolítico, é uma resposta a um risco sistêmico. E esse risco já está se manifestando de forma concreta. Por exemplo, há um contrato ativo de 623 milhões de dólares com a General Dynamics, nos Estados Unidos, para fornecimento de propelentes para a artilharia. Mas com a escalada de atritos comerciais, há uma cláusula de salvaguarda sendo discutida nos bastidores para que, em caso de bloqueio americano, o fornecimento seja redirecionado à Europa. O mesmo vale para sistemas embarcados, peças de reposição e logística de manutenção dos próprios F-35. O Canadá está se blindando. Não contra ataques, mas contra a dependência. E é por isso que o governo canadense está decidido a reavaliar todos os vínculos críticos com os Estados Unidos na área de defesa. Porque segurança não é só sobre poder de fogo. É sobre controle, estabilidade, soberania. E o recado está dado. Não dá mais para confundir aliança com dependência. E se a melhor resposta não for resistir, mas reinventar? Durante anos, o Canadá olhou para o arsenal militar europeu com um certo distanciamento. A preferência sempre foi clara: feito nos Estados Unidos. Por familiaridade, por integração logística, por doutrina compartilhada. Mas agora, essa lealdade está sendo substituída por uma pergunta cada vez mais alta em Ottawa: por que não nós? Por que não aqui? A reavaliação do contrato dos F-35 abriu uma janela. E pela primeira vez em décadas, a luz que entra não vem de Washington, vem da Europa. 3 nomes começaram a circular com força nos corredores do Ministério da Defesa: Saab Gripen, Dassault Rafale e Eurofighter Typhoon. Não como opções desesperadas, mas como alternativas estratégicas. Cada um com uma proposta diferente. Cada um com uma promessa que vai além da força aérea. Soberania industrial, transferência de tecnologia, empregos locais, autonomia de verdade. Vamos começar pelo Gripen E, da Saab sueca. Não é um caça de luxo, é um caça de propósito. Ágil, de manutenção simples, com motor americano, mas software europeu. Um avião projetado para operar em climas extremos, pistas improvisadas e pronto para missões rápidas em qualquer parte do território do Pacífico ao Ártico. Mas o que realmente faz o Gripen brilhar aos olhos do Canadá não está no radar. Está na proposta política que o acompanha. Montagem local. Transferência total de tecnologia, integração com o setor aeroespacial canadense. A Saab propôs montar as aeronaves em solo canadense, treinando técnicos locais e gerando cerca de 6 mil empregos altamente qualificados por ano. Durante 4 décadas, o Canadá teria controle total sobre os sistemas, sem precisar pedir autorização a Washington para atualizar o software, sem depender de um centro de comando estrangeiro para fazer manutenção, sem limites para decidir como e quando usar seus próprios aviões. Não seria esse o verdadeiro significado de soberania nacional? Mas há mais na mesa. O Rafale francês, fabricado pela Dassault, também retornou à conversa e com força. Trata-se de um caça multirole, com excelente performance em combate real. Operou com sucesso no Mali, na Líbia, no Afeganistão. Versátil, resistente, adaptável. Um avião que, em campo, já provou seu valor. E o mais interessante, a França está disposta a reabrir negociações com cláusulas especiais de interoperabilidade, mesmo com os desafios de integração ao NORAD e à rede Five Eyes. Fontes em Paris sugerem que, desta vez, o governo Macron estaria pronto para oferecer o que não ofereceu na licitação anterior: integração profunda com os sistemas canadenses e uma aliança estratégica mais igualitária. Será que o Canadá está pronto para aceitar essa mão estendida?
Afinal, o histórico entre os dois países é rico. Desde a criação da OTAN, a França tem sido parceira do modelo de hegemonia americana. Uma aproximação entre Paris e Ottawa pode, mais do que um acordo comercial, simbolizar um novo tipo de eixo geopolítico. Mais multipolar, mais pragmático. Mas se o assunto é potência pura, o Eurofighter Typhoon também exige atenção. Desenvolvido em parceria pelo Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha, o Typhoon já é uma realidade operacional em vários países da OTAN. Seu desempenho é imbatível em velocidade, manobrabilidade e avionics. Uma máquina pensada para a dominação aérea, com flexibilidade para missões de superioridade e ataque. Só que o Typhoon tem uma ferida aberta no Canadá. Em 2019, a Airbus Defence and Space, responsável pelo projeto, retirou o Typhoon da competição canadense. Alegou que não conseguiria atender às exigências específicas de integração com os sistemas NORAD e das Forças Armadas do Canadá. Mas agora, o cenário mudou. Com o F-35 sob ameaça e os Estados Unidos em rota de colisão com seus aliados, os europeus voltaram à mesa. Estão dispostos a adaptar, renegociar, investir. E, acima de tudo, ouvir. O que antes era incompatível, agora é ajustável. Curioso, não? Talvez o problema nunca tenha sido técnico. Talvez tenha sido político. E talvez o Canadá esteja finalmente percebendo que não precisa pedir permissão para ser estratégico. O Gripen representa independência industrial. O Rafale, uma reconexão diplomática com a Europa continental. O Typhoon, a entrada definitiva no bloco militar europeu do século XXI. Mas o que cada um exige em troca? Porque não existe autonomia sem escolha difícil, e toda escolha carrega um custo. Por exemplo, aceitar o Rafale pode exigir repensar a forma como o Canadá compartilha dados com os Estados Unidos. Adotar o Gripen pode significar renunciar à integração profunda com os sistemas americanos de ataque preventivo. Escolher o Typhoon pode envolver uma reengenharia doutrinária das Forças Armadas. E ainda há uma questão emocional cultural até. Será que o Canadá está pronto para virar a página? Para romper com a tradição e escrever uma nova doutrina de defesa centrada em parcerias, não dependências? Ou será que, na hora da decisão final, a inércia vai falar mais alto? É nesse ponto que o roteiro muda de tom. Porque o que está em jogo não é apenas um contrato de aviões, é a reescrita do papel do Canadá no mundo. E o mundo está observando. Japão, Austrália, Alemanha, França, Itália. Todos atentos, todos buscando caminhos para depender menos dos Estados Unidos sem romper alianças, mas diversificando suas fontes de soberania. E agora, pela primeira vez em muito tempo, o Canadá está no centro da conversa. Esquece a superfície que te mostram em noticiários vazios. Quem manda no mundo de verdade não aparece na TV. Eu juntei os bastidores em e-books que ninguém tem coragem de publicar. Biografias proibidas, verdades nuas. Se você não é manipulado, esse conteúdo é seu. Tá no comentário fixado. Corre antes que censurem o conteúdo. E se o futuro da defesa não estiver nos contratos já assinados, mas nos que ainda não existem? Durante anos, o Canadá teve sua rota de segurança traçada por convenções passadas, doutrinas herdadas, parcerias automatizadas. Mas em 2025, uma pergunta ecoa pelos corredores de Ottawa com intensidade inédita. E se o próximo passo não for seguir, mas romper? Enquanto o contrato dos F-35 treme e o vínculo com os Estados Unidos se mostra cada vez mais frágil, um convite inesperado atravessa o Atlântico. Vindo não da OTAN, nem da União Europeia, mas de um eixo que parece ter saído de um filme futurista. O Reino Unido, o Japão e a Itália. O nome do projeto? GCAP, Global Combat Air Program. O plano? Criar o primeiro caça de sexta geração da história. O objetivo? Redefinir completamente o conceito de superioridade aérea. Mas o que isso tem a ver com o Canadá? Tudo. Porque o GCAP não é apenas uma nova aeronave, ele representa uma nova filosofia de defesa. E o convite feito ao Canadá para se juntar a esse consórcio é mais do que simbólico. É estratégico, é provocativo, é uma chance de sair da periferia de decisões militares e entrar de vez no centro da inovação global. Mas o que é, afinal, o GCAP? Um projeto trilateral que une tecnologia britânica, disciplina industrial japonesa e engenharia italiana. Prevê um caça de nova geração equipado com inteligência artificial de combate, armas de energia dirigida, como lasers, capacidade de operar em esquadrões mistos com drones autônomos, sistemas modulares de atualização contínua. E tudo isso dentro de uma proposta de cooperação horizontal entre os países participantes. Nada de códigos bloqueados, nada de submissão operacional, nada de autorização remota para atualizar armamento. Cada parceiro no programa tem voz e tem controle.
O Reino Unido já deixou claro, a entrada do Canadá seria bem-vinda, tanto pelas capacidades industriais quanto pela confiabilidade diplomática. E o Japão vê na presença canadense uma ponte ideal com o Ocidente, especialmente agora, com os Estados Unidos adotando uma postura cada vez mais imprevisível na Ásia-Pacífico. Mas há um detalhe ainda mais intrigante. O GCAP está sendo desenvolvido fora da estrutura tradicional da OTAN. Isso significa que ele não é apenas um projeto técnico, ele é um desafio direto à centralidade dos Estados Unidos nas decisões de defesa do Ocidente. Se o Canadá entrar no GCAP, o recado estará dado. Não é mais automático que Ottawa siga o compasso de Washington. Isso seria um terremoto na política internacional. E não sem precedentes. Portugal, outro membro da OTAN, já cogita abandonar o F-35. O motivo? Desconfiança na previsibilidade dos Estados Unidos como parceiro militar. O ministro da Defesa português foi direto. Aliados previsíveis valem mais do que equipamentos poderosos. É exatamente essa lógica que está levando o Canadá a considerar seriamente o GCAP. E não se trata de utopia. Trata-se de retomar o controle. Porque o programa europeu-japonês oferece o que o contrato do F-35 nunca ofereceu: produção doméstica, propriedade intelectual compartilhada, empregos de alta qualificação dentro do Canadá. A Saab já prometeu 6 mil postos com o Gripen. O GCAP fala em até 10 mil novos empregos na cadeia de desenvolvimento tecnológico e defesa canadense. Mas como toda grande virada, essa escolha carrega dilemas reais. Primeiro, o risco de ruptura com a doutrina atual. Como integrar o GCAP aos sistemas existentes? Como garantir interoperabilidade com as forças dos Estados Unidos, ainda principais parceiros na defesa continental? Segundo, o medo de retaliação. Se o Canadá virar as costas ao F-35 e aderir a um projeto claramente competitivo, como os Estados Unidos vão reagir? Com novas tarifas? Com cortes em programas conjuntos? Com boicote em reuniões estratégicas da OTAN? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Mas uma coisa é certa: o risco de ficar parado é maior, porque o mundo está se reconfigurando, e rápido. A Alemanha já está em conversas com o Reino Unido sobre interoperabilidade com o GCAP. A Austrália demonstrou interesse técnico. E o Japão, pela primeira vez, está exportando expertise militar em larga escala, algo impensável há 20 anos. Há ainda um componente emocional que não pode ser ignorado. O GCAP é uma ruptura, mas também é uma ponte. Uma ponte entre gerações. Entre a velha política de alianças automáticas e a nova lógica de parcerias estratégicas. Entre a compra por imposição e a construção por participação. Pense no que isso representa para um jovem engenheiro canadense saindo da faculdade hoje. Em vez de ser treinado para manter sistemas importados, ele pode estar entre os primeiros a desenvolver, testar e pilotar a próxima geração de defesa global. Não mais apenas apertar botões, mas desenhar os próprios painéis. Não mais importar segurança, mas exportar inovação. E isso muda tudo. Muda a economia, muda a diplomacia, muda o lugar do Canadá no mundo. No fundo, o GCAP não é apenas sobre caças, é sobre identidade. Sobre quem o Canadá quer ser no século XXI, seguidor ou arquiteto. E é por isso que essa decisão tem tanto peso. Porque não se trata apenas de dizer não ao F-35, trata-se de dizer sim a um novo modelo de protagonismo. Era para ser apenas mais um contrato de aviões, mas o que começou como um debate sobre caças virou uma avalanche estratégica. E agora, a OTAN está tremendo pelas bordas. O Canadá ainda não deu sua resposta oficial sobre o F-35 ou sobre o GCAP. Mas o simples fato de considerar alternativas já desencadeou uma onda de inquietação dentro da aliança militar mais poderosa do planeta. Porque se um dos membros fundadores da OTAN, aquele que sempre foi visto como moderado, confiável, diplomático, está cogitando romper o alinhamento automático com os Estados Unidos, então quem mais está pensando o mesmo? A resposta pode surpreender. Quase todo mundo. Vamos começar por Portugal. Em fevereiro de 2025, durante uma audiência pública no parlamento, o ministro da Defesa, Nuno Melo, fez uma declaração que viralizou nas redes e pegou diplomatas americanos completamente desprevenidos. O nosso compromisso com a segurança coletiva não pode ser confundido com dependência unilateral. Precisamos de aliados previsíveis, e hoje os Estados Unidos já não são um deles. A frase foi dita em resposta à pergunta de um deputado sobre o plano português de adquirir caças F-35. O ministro não hesitou. Disse que o país está reavaliando a compra, citando preocupações operacionais, orçamentárias e geopolíticas. Essa fala não foi um acidente. Ela foi coordenada com outros 2 países, Noruega e Bélgica. 3 nações europeias, todas membros da OTAN, se encontraram informalmente em Bruxelas para discutir a viabilidade de criar uma alternativa conjunta ao F-35, caso as tensões com os Estados Unidos se agravem.
Pode parecer teoria da conspiração, mas os dados falam por si. Hoje, cerca de 70% das forças aéreas da OTAN estão em processo de transição, ou já operam o F-35. Mas, ao mesmo tempo, 45% dos países membros reportaram, nos últimos 2 anos, algum tipo de atrito logístico, contratual ou político com a gestão americana do programa. Estamos falando de atrasos na entrega de peças, falta de transparência nos códigos-fonte, custos extras para a integração com sistemas de defesa local. E, em casos mais graves, ameaças indiretas de exclusão do fluxo de atualizações, caso o país em questão tome decisões contrárias aos interesses de Washington. Essa não é uma relação entre aliados. É uma relação entre dependente e fornecedor, e a verdade está começando a incomodar. Lembra da cúpula da OTAN em julho de 2024? Trump chegou atrasado, ignorou a coletiva final e ainda declarou com as câmeras ligadas: a OTAN só funciona quando os outros países pagam o que devem. Se não querem pagar, não contem com a gente na próxima crise. Tradução livre: a proteção tem preço. Mas proteção com preço não é aliança, é chantagem, e é exatamente esse sentimento que está se espalhando. Da Península Ibérica aos países bálticos, passando pelos Alpes e até pela Escandinávia. A Finlândia, que acabou de entrar na OTAN em 2023, também já começou a repensar sua adesão incondicional ao modelo americano. O país está investindo em sistemas híbridos de defesa aérea, buscando alternativas parcialmente baseadas em fornecedores alemães e japoneses. E aqui entra o ponto crucial da nossa história. O Canadá não está isolado. Está no epicentro de uma reconfiguração maior. Não se trata de abandonar os Estados Unidos, mas de não depender apenas dos Estados Unidos. Esse movimento não nasceu da guerra, nem de uma invasão. Nasceu da desconfiança. O declínio da confiança raramente começa com um rompimento. Começa com a sensação de que, talvez, a lealdade esteja sendo usada como fraqueza. E essa sensação virou política externa. Veja o caso da Noruega, um dos países mais alinhados à OTAN, com histórico de colaboração exemplar. Hoje, segundo o relatório do Instituto de Política de Defesa de Oslo, mais de 52% da população norueguesa acredita que o país deveria buscar maior independência militar em relação aos Estados Unidos. Na Bélgica, esse número é ainda mais alto, 61%. Na Alemanha, um recente editorial no Der Spiegel sugeriu que a submissão à arquitetura de defesa americana nos enfraquece mais do que nos protege. O que vemos hoje não é o colapso da OTAN. É algo mais perigoso, a perda de fé na previsibilidade americana. E isso cria um vácuo. Um vácuo que a Europa quer preencher com o GCAP. Um vácuo que o Japão quer preencher com parcerias mais horizontais. E agora, um vácuo que o Canadá precisa decidir se vai ignorar ou ocupar. E se o maior campo de batalha do século XXI não tiver tiros? Nada de tanques, nem drones, nem tropas. A nova fronteira da disputa geopolítica global é branca, congelada, vasta e absolutamente estratégica. O Ártico. Por décadas, o Ártico foi visto como uma paisagem distante. Fria demais, isolada demais, cara demais. Mas agora, com o degelo acelerado, o avanço da tecnologia e a corrida por novos recursos naturais, ele deixou de ser apenas uma questão ambiental. Virou território de poder. E o Canadá, com sua imensa costa norte, se encontra diante de uma escolha inadiável: assumir o papel de guardião do gelo ou ser ultrapassado por quem já está se movendo. Você sabia que Rússia, China e até Índia já têm planos de navegação polar? Que submarinos russos foram detectados perto da zona econômica canadense em 2023 e que um drone espião chinês foi interceptado na costa de Baffin Island no início de 2024? Enquanto o Canadá debatia caças, contratos e tarifas com os Estados Unidos, o Ártico virou corredor militar. Foi aí que algo despertou. O governo de Mark Carney, que já havia começado a questionar os vínculos com os Estados Unidos na área de defesa aérea, decidiu então fazer um movimento mais profundo, recuperar o controle do norte, mas não com discursos, com ação. Em abril de 2025, o Canadá anunciou o maior investimento em vigilância ártica da sua história. Mais de 6 bilhões de dólares destinados à compra de um novo sistema de radar de longo alcance, desenvolvido em parceria com a Austrália. Um radar capaz de enxergar além da linha do horizonte, de detectar objetos a centenas de quilômetros antes que cruzem o espaço aéreo. Mas não é só isso. O radar será operado em parte por comunidades indígenas do norte, treinadas e contratadas dentro do projeto. Pela primeira vez, os povos originários que conhecem o território como ninguém vão integrar a infraestrutura de defesa do país. Isso é mais do que vigilância. É reconciliação estratégica. Em maio, o Canadá revelou outro plano, um programa bilionário para a aquisição de até 12 novos submarinos de ataque convencionais com capacidade de operar sob gelo.
Veículos projetados para navegar sob as placas congeladas do Ártico, monitorar movimentos inimigos e proteger as fronteiras invisíveis do país, aquelas que não aparecem no mapa, mas que definem a soberania real. Os Estados Unidos oferecem modelos, mas com as mesmas condições, sem código-fonte, sem controle completo, com cláusulas que podem restringir uso em certas regiões. O Reino Unido também acena, mas com prazos longos. A França, por outro lado, surpreende. Segundo fontes internas, o governo francês propôs uma oferta inédita: colaborar com o Canadá em um modelo híbrido baseado no Scorpene, mas com modificações adaptadas ao ambiente polar, incluindo até conversas sobre transferência parcial de tecnologia nuclear para propulsão, algo que antes era tabu. Seria um marco, mas há riscos. O primeiro, romper definitivamente a confiança militar com os Estados Unidos. O segundo, assumir a liderança de uma aliança que ainda não existe, uma aliança polar, porque até agora o Ártico era tratado como uma extensão do NORAD. Mas o novo plano do Canadá sinaliza outra coisa. O Ártico não é mais zona compartilhada. É zona de comando canadense. E aqui vem uma curiosidade que poucos sabem. O Canadá tem a segunda maior linha costeira do mundo. Mais de 200 mil quilômetros. Grande parte dela no norte. Mas só possui 4 submarinos operacionais. E nenhum deles consegue operar com eficiência sob gelo permanente. É como ter uma mansão e guardar as chaves no bolso do vizinho. O novo programa quer mudar isso, mas você pode estar se perguntando: e por que agora? Por que não antes? Porque agora há uma ameaça real. Relatórios da Força Tarefa Polar 2040 indicam que, até 2030, pelo menos 6 novas rotas navais comerciais vão cortar o Ártico, e com elas virão navios militares, sistemas de vigilância estrangeiros e confrontos de jurisdição. O Canadá não pode mais esperar por Washington. E é isso que está implícito em cada novo radar, cada nova estação, cada novo contrato de construção naval no norte. Não é só infraestrutura, é um recado. E o recado é este: o norte é nosso, e agora estamos prontos para defendê-lo. Outra história interessante que poucos conhecem. A cidade de Inuvik, nos territórios do Noroeste, abriga desde 2023 um centro de rastreamento de satélites em parceria com a Alemanha. Inicialmente, o projeto era apenas civil, mas após 2 incidentes envolvendo drones não identificados, o centro passou a integrar protocolos de alerta da defesa canadense. A cooperação europeia na vigilância do norte já começou, mas está se expandindo agora. Mais satélites, mais dados, mais olhos voltados para onde antes havia apenas neve e descaso. E essa mudança se reflete em um novo tipo de militar canadense. Um perfil que mistura o soldado tradicional com o operador de sistemas autônomos. Gente treinada para rastrear sons no gelo, ler padrões de calor no sonar, analisar imagens captadas por balões estratosféricos. Não é guerra tradicional, é guerra de vigilância, presença e dissuasão. Às vezes, a história não muda com um grito, muda com um gesto, uma assinatura, uma escolha. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos foi o gatilho. Mas não foi a causa. A verdadeira causa foi o acúmulo. Décadas de alianças desequilibradas. De contratos onde o preço não era apenas financeiro, mas político. De equipamentos que vinham com cláusulas invisíveis. De soberania que parecia intacta, mas que dependia de códigos-fonte guardados em Washington. Quando Ottawa anunciou a revisão dos contratos do F-35, muitos viram cautela. Mas os bastidores mostravam outra coisa. Era um ato de ruptura. E a ruptura foi se espalhando. O radar australiano, as conversas com a França, o convite ao GCAP, os movimentos no Ártico, a aproximação com o Japão, as dúvidas de Portugal e da OTAN. Tudo isso construiu uma narrativa nova, uma narrativa que até pouco tempo era impensável. O Canadá está redesenhando sua doutrina de defesa com base em autonomia, previsibilidade e parceria horizontal, não mais com quem sempre esteve lá, mas com quem continua presente quando as regras mudam. Hoje, ninguém mais acredita que a estabilidade do mundo será garantida apenas pelos Estados Unidos. A confiança desabou, a previsibilidade virou exceção, e os aliados mais fiéis estão aprendendo a andar com as próprias pernas. O Canadá, que sempre foi visto como o diplomata da América do Norte, agora está se tornando o inovador. E talvez essa tenha sido a decisão mais importante de todas: parar de reagir ao caos alheio e começar a escrever uma estratégia própria. Nenhuma doutrina de defesa se sustenta se não houver apoio popular. E é aí que tudo se conecta. Soberania não é só quem tem o maior arsenal, é quem decide, com liberdade, como usá-lo. É quem olha para o céu e sabe que o radar é seu. É quem olha para o mar e sabe que o submarino responde ao próprio comando. É quem assina contratos sem precisar de autorização externa para cada atualização. É quem traça fronteiras e sabe que pode protegê-las. O Canadá chegou nesse ponto. Não porque brigou com os Estados Unidos, mas porque amadureceu.
Entendeu que nenhuma aliança é eterna se não evoluir, e que o maior erro de um país não é romper com o passado, é permanecer nele por medo do desconhecido. O Canadá está agora entrando em um novo ciclo, com alianças novas, com tecnologias novas, com uma postura inédita, a de quem assume o próprio destino. A Austrália, que já rompeu parte de seus acordos com os Estados Unidos na área de energia, está atenta. A Alemanha, que pressiona por mais autonomia dentro da OTAN, também. E o Japão, parceiro do GCAP, tem repetido uma frase em todas as conferências diplomáticas recentes: a interdependência é saudável, a submissão, não. Talvez essa frase resuma tudo, porque o que o Canadá está fazendo não é isolar-se, é reconfigurar o equilíbrio. E isso exige coragem. Coragem para romper com o F-35, mesmo com 16 caças já pagos. Coragem para explorar submarinos franceses, mesmo com o histórico americano. Coragem para transformar o Ártico de vulnerabilidade em vitrine. Coragem para olhar para o próprio povo e dizer: nós vamos decidir o que é melhor para nós. Porque quando um país decide defender seus interesses com soberania, ele não está só protegendo fronteiras. Está protegendo empregos, inovação, dignidade, presença no mundo. Está dizendo para o jovem engenheiro, para o técnico de radar, para o soldado da base do Ártico, para a criança que estuda em Iqaluit: você faz parte disso, você importa. E nós não vamos mais aceitar que decisões tomadas a 4.000 quilômetros de distância definam o nosso futuro. Esse é o novo Canadá, e ele começa agora. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Te faço um convite muito especial. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa nos comentários que tipo de Canadá você quer ver daqui pra frente. Obrigado por estar conosco, nos vemos no próximo conteúdo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é pra você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.